tá? Se eu clicar de novo, vai estar lá até parar a gravação, tá? Aqui, pessoal, tem um chat que vocês podem clicar aqui, olha, e falar alguma coisa dentro da reunião. Por exemplo, você quer registrar alguma pergunta, quer registrar alguma coisa, você pode escrever aí para os outros participantes verem. Olhem lá se vocês receberam aí no chatzinho, apareceu aí alguma coisa que eu escrevi, por favor. Perfeitamente. Então, além disso, você tem a opção de ativar mute e desativar, obviamente, né? Ativar a sua câmera e desativar a sua câmera também. Então, vocês podem, no caso, aparecer, né, e tal. Aqui tem mostrar participantes, que mostram todo mundo que está na reunião, tá? Até então, aqui a gente tem 6 pessoas, tá, logadas neste momento. O resto da turma parece que não conseguiu ainda. Estou tentando aqui, pedindo para ingressar, forçando aqui, mas tá complicado aqui para todo mundo entrar. Mas aí eles vão ter tempo para poder, né, conseguir aí. Bom, aí é o seguinte, aí eu tenho, então, a tela, né, e eu consigo, em cima da aula de hoje... Tá online, hein? Você conseguiu? Quem que é? Vinícius? Oi, Vinícius. Oi, gente. Como é que vocês estão? Boa noite, beleza? Bem-vindo aí ao grupo. Vocês estão sumidos, hein? Então é o seguinte, tem 7 participantes na reunião agora, tá? E aí, assim, é bem funcional mesmo. Aqui, só para vocês entenderem, né? Eu tenho as equipes. Vou mostrar aqui todas as equipes. As equipes é o seguinte, são as turmas que eu estou lecionando em modalidade virtual também, tá? Turma de orçamentos, negociação de gestão de obras, desenvolvimento de produtos, gestão de contratos e projeto integrado, tá? Então, todas essas turmas aí, eu estou trabalhando com elas aqui também. Aqui tem um calendário, né, que vocês podem visualizar também o calendário com os dias e os horários que vocês têm reuniões, tá? Reuniões durante a noite aqui, tá? Todas as minhas aulas à noite. E, assim, é bem simples mesmo de trabalhar, tá? Bom, vamos começar agora, então, pessoal. Eu só queria fazer alguns alinhamentos com vocês, né? A gente está no encontro 7. As provas, elas acabaram que foram atrasadas, né? Postergadas. Então, assim, a gente não tem previsão ainda, porém a prova em si, ela vai ter este encontro que a gente trabalhou, né? Que é na unidade 2.4 do AVA. Então, eu vou até pedir vocês para fazerem os exercícios lá do AVA. Eu já até lancei os pontos, no caso, de quem fez os exercícios, tá? Quem está fazendo os exercícios, quem está participando. Eu já lancei, então vocês vão ver lá 1.000 pontos lá. Eu distribuí 1.000 pontos. Então, você pode consultar quantos pontos você conseguiu aí pela sua participação no AVA, tá? E aí, assim, é igual eu comentei, a nossa disciplina, as aulas continuam, só que nesse tipo de reunião, né, uma reunião à distância, porém, eu fico disponível aí até 9h40, caso haja alguma pergunta. O que acontece? Às vezes a aula vai ser mais rápido do que o normal, né? A gente vai terminar a aula mais cedo, etc e tal. Porém, eu continuo disponível depois para pergunta, etc e tal, tá? A nossa disciplina é uma disciplina de gestão de contratos, terceirização e licitação. Na aula de hoje, eu vou estar falando de terceirização. Tá? Como vocês estão vendo aqui, a nossa disciplina vai até 2.8, eu estou na 2.7. Na aula que vem já é o último encontro, tá? Que é o material para a prova. Vocês vão fazer um exercício, tá? Podem ficar tranquilos, preparar vocês para a prova.
E assim, não vai ser nada bicho de sete cabeças, nem nada não, tá? Mas a prova, enfim, não tem ainda uma data definida. A gente tem que as novas diretrizes, a gente vai ver como que vai acontecer, né, nesse próximo mês, até onde vai durar essa quarentena, né, porque a prova em si, ela é presencial, porém, se a quarentena se estender, ela deve ir para a modalidade virtual também. A gente não sabe ainda, eu não sei, tá? Mas vocês podem ficar tranquilos que de uma forma ou de outra vocês vão ter o semestre letivo continuado normalmente, ok? Tem uma pergunta? Professor, acho que o pessoal está querendo entrar na aula, pô. Pois é, mas eu estou vendo aqui, ó, eu tô colocando as pessoas aqui, mas eu acho que estão com dificuldade de entrar. Então, assim, eu já adicionei todo mundo. Como vocês conseguiram entrar? Vocês têm e-mails de Gmail, por exemplo, né? Tem outros e-mails. Eu Vocês entrei cons- pelo meu e-mail. Eu fui lá na caixa de mensagem e consegui acessar. Você foi na caixa de. Pois é, os meninos estão tentando aí, não estão conseguindo, tem que fazer a mesma coisa. Porque, olha lá, eu já adicionei todo mundo, eu estou tentando fazer de novo aqui para ver se eles conseguem, mas tentem ajudar aí o pessoal do grupo aí que não estão conseguindo direitinho com as experiências que vocês tiveram, porque vocês veem aqui que do outro lado não tem como eu fazer milagre, não. Tá meio complicado aqui também. Eu adicionei todo mundo, né? Todo o mundo está aí adicionado.
Agora sim. Deu certo aí, Matheus? Agora eu consegui entrar. Agora posta Professor, lá até no então, grupo lá. alguns conseguiram. Eu tô explicando a galera aqui. Tá ótimo. Tá voltando muita gente, pessoal? São 13 que estão até agora. Para mim aqui tá aparecendo 11. Mas é mais ou menos isso aí, 15 para 18 alunos, se eu não me engano. Entendi. Então tá. Tem mais aí uns gatinhos pingadinhos aí que estão no grupo ainda, mas eles já estão quase conseguindo. O Pedro não entrou ainda não, né, Pedro? Depende de qual dos Pedros que você está falando, professor. O Pedro Henrique Pedróia Cruz está 10. aqui. Não, esse daí tá voando ainda. Ele já entrou aqui no chat, mas não consegui, não logou ainda. Ian já entrou. O calendário é esse aqui, ó. Não sei por que eles não estão conseguindo. Calendário, clica no gestão de obra e clica em ingressar. Professor, tenta adicionar o João Vitor aí, se eu não me engano, é o nome dele. Ele mandou um e-mail aqui depois que ele acessou o grupo. João Vitor. Se eu não me engano, é isso mesmo. Você tem o e-mail dele fácil aí ou tá no WhatsApp lá no grupo? Calma aí que eu tô procurando aqui. Ah, tá. João Vitor Smith. Isso, Eu esse até mesmo. já fiz isso. Adiciona aí, fala para ele que eu já consegui.
Eu acho que a gente pode começar, né, enquanto o pessoal vai tentando aí. Mesmo porque a aula é gravada. Bora. Tem 15 pessoas logadas agora. Tá faltando o Teuzinho e o Alan, né? Os dois. Pessoal, Teuzinho aí, o Matheus. Ei, Você entrou, o Teuzinho entrou. eu Não, tô o aqui. Teuzinho tá mandando aí, o pessoal tentando ajudar aí. O Ian entrou agora, certo, Ian? Pelo menos ele escreveu no grupo lá, ele entrou, né? Mas a conexão tá ruim e saiu. Falou que vai estudar os vídeos no YouTube. Tá. Então vamos começar, pessoal. Não adianta muito, né? Enfim, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Não vai conseguir, né? Bom, vocês estão vendo minha tela, certo? Todo mundo aí? Tá ao vivo aí ainda? Sim, sim. Sim, Então, Sim, estou pessoal, ouvindo sua voz bem cortada. a voz tá ruim? Agora melhorou. Tá, eu fiquei mais próximo do computador aqui. Bom, gente, primeiro é um prazer ver vocês de novo, né? Tô até com saudade de vocês. Quanto tempo, né? Quem diria que o coronavírus, né, pudesse invadir o mundo desta forma, né, e provocar isso tudo? Nós teremos impactos econômicos, pessoal. Vocês viram aí a bolsa caindo, então a gente pode ter certeza que esses impactos aí já estão acontecendo, mas eles ainda vão se acentuar, tá? E em momentos de impactos econômicos, a gente tem várias tendências, tá? Se confirmamos principalmente em momentos de crise. Pô, a internet do pessoal que tá indo, a minha que tá ruim pra caramba. Acho que é do professor, mano. Também tô com essa dúvida aqui, porque falando que a internet tá muito ruim também. A voz dele tá picando muito e agora eu parei de ouvir completamente. Pô, desse jeito vai ser difícil, hein? Gente. Vocês querem pegar coronavírus e voltar pra aula, não? Prefiro arriscar, viu? Também. Ô, tá valendo ponto? Tá vendo a aula aí? Tá valendo ponto, pô. Vale ponto. É aula, pô. Pô, mas tá ruim, assim. Sério A mesmo. internet dele tá pior que a nossa. Vamos ter paciência, galera. Tem que ter paciência, pô. Daqui a pouco ele dá aparecer aí. Né? Tá no intervalo, não? Ele tá no intervalo. Voltou. Voltou, homem. Tá bem ruim. Vocês estão me ouvindo? Tamo. Tá bem picado, mas tá. Tá bem? Eu acabei caindo aqui. Vocês pegaram. Ô, professor, Se você estiver entendendo, velho, você tá, sua voz tá muito ruim, velho. Tá picando pra caramba. Tá, só um minutinho. vai ter que desligar o roteador aí e voltar com ele.
Tá todo mundo da sala aqui já? Todo mundo que vai participar da aula tá aqui já? 13 pessoas só? Ainda não. Acho que não. Ó, eu vi que tô aqui. Você está aí? Que lindo! Nós estamos No aí, 3G, papai. mas Estamos aí, papai. O pessoal melhorou? Sim! É porque eu tô ouvindo vocês perfeitamente. agora a gente tá te ouvindo Agora perfeitamente, por enquanto. Então tá bom. Então vamos voltar lá. Vocês pegaram até onde que eu comecei a falar? Até na hora que você estava passando o áudio motivacional, falando que tudo vai dar ruim aqui para frente ainda. Ah, tá. Não, mas não, tudo vai dar certo, mas a gente vai passar por um momento um pouco complicado aí. Já está passando, né? Mas, assim, o que eu estava dizendo é que em momentos de crise nascem algumas tendências, tá? E a terceirização, que é o foco da aula de hoje, ela nasceu num momento também, num período bem turbulento da sociedade, tá? Então, é o seguinte, a origem em si da terceirização, ela vem lá dos anos 80, nos anos 90, tá? Que a gente teve uma tendência, uma onda no mundo para poder reduzir custos. Nós tivemos aí, no finalzinho da década de 70, início de 80, o choque do petróleo, a crise do petróleo, tá? E aí a gente teve esse movimento de terceirização se configurando, tá? Então a gente teve várias turbulências em um cenário de bastante incerteza, quase igual o que a gente está hoje, tá? E aí, as empresas, buscando otimizar os seus negócios, focando naquilo que realmente importa para elas, tá? Focando em processos que agregam valor, ou seja, processos chaves, processos de negócio, elas desenvolveram nas suas empresas, uma iniciativa de externalizar as atividades, ou seja, terceirizar, transferir ao trem essas atividades. Então, nasceu-se um novo estilo de gestão, tá? Chamado de terceirização. Então, o que acontece, pessoal? Igual hoje a gente está passando aí. As empresas, elas vão procurar reduzir ao máximo seus custos para poder continuar sobrevivendo no mercado. Nessa busca aí, o que ela faz? Ela tenta focar naquilo que realmente é um diferencial competitivo para ela e vai transferir para outros as atividades, no caso, que não são processos-chave. Então, é o seguinte, qual que é o processo, então, que a terceirização é destinada? São os processos de suporte. É um processo de limpeza, é um processo aí de alimentação, é um processo que eu não tenho nenhum diferencial competitivo, tá, relevante nele. Por isso que eu estou transferindo a outra pessoa. Então, o conceito é justamente a transferência de atividades acessórias, ou seja, não são atividades essenciais das organizações. Ele é um processo permanente. Você terceiriza naquele momento, mas você tem certeza que você não quer novamente assumir aquela atividade. Não no futuro próximo, tá? Então, por exemplo, eu vou optar eu tenho uma fábrica aí de álcool em gel. Eu vou terceirizar o elemento álcool. Eu vou comprar o álcool pronto. Eu não vou refinar, não vou fazer nada. Eu não quero desenvolver o álcool. Então, esse processo é um processo definitivo. É um processo planejado. Eu justamente transferi essa atividade, eu não quero absorver de volta. Por quê? Implica em desinvestimento, tá? Implica em da atividade, ela não mais ser realizada por mim, eu vou perder esse know-how. E aí a gente tem a proliferação, aí na década de 80 e 90 a gente viu isso acontecendo, das micro e pequenas empresas. Gente, é uma comprovância tão grande isso, que a gente vê aí as empresas aí de estacionamento, as empresas de lava-jato, isso tudo é uma terceirização. Confeitaria, por exemplo. Antigamente, as famílias faziam os próprios bolos, as festinhas, as coxinhas. Não, terceirizou-se as famílias para outros essa atividade, e aí surgiram as micro e pequenas empresas nesse nicho de mercado. As próprias grandes empresas, que antes elas mesmas faziam faxina
deu origem a novas empresas que fazem faxina, ok? E o serviço de limpeza. E aí concentrou, né, a própria organização se concentrou naquilo que é maior para ela, no objetivo maior. Quem montava carro, só monta carro. Quem que era a empresa justamente que fabricava o caderno, não se preocupava mais em fabricar celulose. Simplesmente só eu vou montar aquele caderno, eu vou desenvolver aquele caderno, eu vou fabricar aquele caderno. A empresa por exemplo, construção civil, não estou preocupado mais em fundação, eu estou preocupado justamente, igual a gente viu aí, a Tenda, a MRV, são verdadeiras montadoras, pessoal. Se vocês forem conversar com trabalhadores que trabalham lá, vocês vão ver que tem molde para tudo, tá? Então, aquele que fabrica, aquele que produz na construção civil, por exemplo, ele é mais um montador do que um pedreiro em si, tá? Tem alguma pergunta nesse ponto até aqui ou não? Não, professor, de boa. Não. Tá tranquilo. Tá. Por enquanto, estamos beleza, estamos bem. Só um comentário aqui, professor, rapidão. Igual você falou aí do processo de terceirização aí que vai ser uma tendência agora devido a essa crise que a gente está passando, e realmente estou participando de um processo seletivo aí que a empresa me ofereceu atuar lá como PJ. Eu desenvolver minhas atividades lá como PJ, entendeu? Então, eu acredito que vai ser uma tendência aí até para tipo, um incentivo para as pessoas virarem MEI, né? No caso aí, para as empresas ficarem isentas de alguns custos aí. Pois é, olha para quem está falando mesmo, que eu não estou vendo. É o Bruno Henrique. Ô, Bruno. Ô, gente, olha, o Bruno que o Bruno está colocando, eu iniciei um pouco da minha fala aqui em digitalização, né? Veja bem, a gente está falando, pessoal, de um processo. Imagine que se as empresas tiverem, ao invés de trabalhadores num momento como esse, né, gente assalariada, que você tem que pagar um salário fixo no período do mês, encargos trabalhistas e tal. Imagine se as empresas, neste momento, tivessem MEIs, tá? Ou seja, contratados. Você ganha, obviamente, aquilo que você produz. Aquele contratado, por exemplo, eu presto serviço aí para o Pitágoras, presto serviço para a Fiat e tal. Imagina se eu tivesse um MEI. Neste momento, nem a Fiat nem o Pitágoras se preocuparia em pagar o meu salário, tá? Se eu não estivesse produzindo. Então, gente, o que a gente está querendo dizer com isso? As fisioterapeutas, por exemplo, aquelas que vocês veem no Dr. Laser, esses profissionais da área da saúde, mais para esse lado aí de fisioterapia, tem alguns conhecidos, são todos MEI. Eles vão lá, prestam serviço lá numa clínica lá de laser, clínica lá de serviços, né, de fisioterapia na área de estética, etc e tal. Os próprios médicos mesmo têm MEI. Eles são contratados, fez aquele serviço, eles recebem. Se não fizeram aquele serviço, eles não recebem. Qual que é a vantagem que a empresa tem com isso? Ela reduz o custo fixo. Então, ela consegue sobreviver um tempo de baixa demanda de uma forma muito mais conveniente, mais satisfatória para ela, tá? Então, por que eu estou tocando nesse assunto de terceirização neste momento? Justamente, além da disciplina, ela cai muito bem nesse aspecto, a gente está passando aí por uma quarta revolução industrial. Então, veja bem, né? Quando a gente fala revolução digital, né? A gente está falando assim de uma sexta onda de inovações em que agora, por exemplo, eu estou dando aula para vocês de uma forma virtual. Vocês interrompem nesse... Caiu? Galera, caiu eu ou foi eu que caí? Caiu. O professor mesmo caiu? Acho que achando que a internet do professor tá um pouco abalada com o coronavírus, viu? Vocês não ouviram, não? Não. Repete aí, Nossa, por favor. mas vocês pararam aonde? Na Revolução 4.0 e Revolução Industrial.
Ah, tá. Nós estamos vivendo, então, estão perdendo pouca coisa. A gente está vivendo aí numa sexta onda aí, pessoal, tecnológica acontecendo, e dá novas oportunidades para surgimento de algumas reestruturações no âmbito do trabalho, né? Eu estava falando aqui, por exemplo, vocês estão nas suas casas, eu estou na minha, a gente tem menos custos de combustível, transporte. A própria Pitágoras não tem um custo fixo de uma sala de aula neste momento, está tudo desligado lá, e a gente está fazendo uma aula como se a gente tivesse uma sala de aula normalmente. Então, o que quer dizer isso? Toda crise que acontece dá início a um refinamento de uma estrutura para reduzir custo cada vez mais, entendeu? Então, assim, com certeza, esse comentário foi muito pertinente, porque as empresas vão forçar, obviamente, a contratarem mais MEIs, né? Quem trabalha aí de agregado, né, de transporte, quem é da área da logística, sabe disso. Antigamente, o que as empresas faziam? Agregavam o motorista pelo CPF dele. Agora não, cada motorista tem que ter um MEI. Ok? Ok, pessoal? Vocês me ouviram ou não? Eu ouvi legal, sim. eu ouvi legal. Agora sim. Então, ótimo. O problema aqui é que eu tô com um probleminha aqui, que eu tô trocando de provedor de internet, aí minha conexão não tá muito boa mesmo, não. Mas a semana que vem vai estar. Percebe? Complicado. Então, olha... Eu tô de internet, então se eu sair no meio da aula é porque eu tô no 3G, então pode ser que não aguente até o final da aula. Entendi. Mas, assim, beleza. Vamos tocando o barco aí. E vai estar gravado direitinho. Eu vou postar no YouTube, igual eu fiz as outras vezes. Vai estar aqui também. Dá para assistir e tal. Então, pessoal, o que acontece? Ao mesmo tempo que acontece essa migração aí para os MEIs, a gente vê uma oportunidade nascendo também, tá? Por exemplo, você pode dar consultoria na sua casa, através de MEI, você pode trabalhar numa jornada de trabalho mais acentuada, para mais de uma empresa, tá? Existe esse outro viés também. Porém, cada trabalhador tem que ter um controle maior aí do seu contrato, tá? Então, olha para você ver, mais uma vez eu toco no tema da disciplina, contrato. Então, se a terceirização provoca um movimento aí de transferir a outra pessoa, esta natureza desta relação vai ser através de um contrato formalizado que garanta a ambas as partes. Então, na aula que vem, inclusive, eu vou falar dos tipos de contrato, tá? A natureza dos contratos e alguns elementos importantes do contrato. Então, não faltem, né? Mas se você faltar também, você assiste, né, gravado, né? Mas procurem não faltar na próxima aula lá, que vai ter uma conversa interessante nesse aspecto aí. Então, é o seguinte, se eu transfiro determinado serviço, então surgem oportunidades para ambas as partes desenvolverem relacionamentos duradouros, né? Que é o interessante. Existem algumas diferenças em relação à terceirização, o que eu estou falando agora de outsourcing. Ambos são praticados para melhorar o desempenho e a atuação nas áreas mais estratégicas, né? Finanças, recursos humanos, TIs e compras. Ou seja, a diferença do outsourcing, pessoal, para a terceirização, botar fora, é basicamente o seguinte: o outsourcing, ele é mais voltado para áreas menos de suporte, mais de estratégia da organização. Por exemplo, você vai lá e transfere a um contador, tá? Uma empresa de contabilidade, a gestão contábil da sua empresa. Com certeza, você vai ter uma redução de custo muito grande, porque você vai ter um departamento a menos na sua organização, departamento de contabilidade. Recursos humanos, mesma coisa. Atração, seleção, gestão de absenteísmo, relatórios diversos aí sobre turnover. Isso tudo, pessoal, você pode transferir também para outros. Porém, a gente sabe, olha, o RH é uma função estratégica na organização. As organizações são movidas por pessoas. Então, logo,
Se eu transfiro para outro, eu tenho que saber quem que eu estou transferindo. Essa pessoa vai virar um parceiro mesmo da organização. TI, que é infraestrutura tecnológica, da mesma forma, e compras, né? Comprar material, buscar materiais mais baratos, mais atrativos para as organizações. Então, isso tudo são atividades de outsourcing. Qual é a principal diferença do outsourcing para a terceirização, professor? É justamente que o outsourcing é voltado para áreas mais estratégicas. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Tá tranquilo. Professor, eu iria perguntar a você, mas não é questão da aula. Essa aqui é a segunda aula online, né? Por vídeo que você... Essa aqui é a segunda... É isso aí, a segunda aula que tem vídeo. Perfeito. Ô, professor, só uma dúvida sobre a matéria aí mesmo. Essa questão do recursos humanos aí, eu acho que nenhuma empresa que eu ralei terceirizava recursos humanos. É uma prática comum? Olha, o que acontece? As empresas que você trabalhou são todas com mais de 10 empregados? Sim, sim. Pois é. Onde que você vai ver isso? Em empresa menor, que tem 3, 4, 5. Que aí o que acontece? O departamento, geralmente, de suporte contábil executa atividades de atração e seleção de pessoas. Quando a gente fala atração e seleção, pessoal, é no sentido seguinte: olha, a pessoa tem que ir lá, tem que fazer um exame médico, um exame demissional. Isso é uma função também de recursos humanos, tá? Eu não estou querendo dizer necessariamente da função de, olha, desenvolvimento de pessoas, vamos treinar, vamos... Inclusive, assim, treinamento, até algumas atividades são bem terceirizadas aí pelas organizações, tá? Até grande mesmo. Vou desenvolver um treinamento de uma pessoa externa aí à organização, mas aí tem alguém de RH que já justamente vai contratar esse serviço para desenvolver naquela empresa. Porém, respondendo essa pergunta, é mais comum você ver isso em organizações com menos de 8 empregados, tá? Não, fechou, então. Valeu. Mais alguma pergunta aí? Quem tá falando? Aqui é Dayana. Oi. Eu trabalhei na Cinearte e eu fui contratada, eu passei pelo processo de seleção por outra empresa, pela CELP. Aí seria terceirizado, né? Exatamente, essa é uma função de RH terceirizada, perfeito. Então, já que você já tocou nesse assunto, por exemplo, incrível, tá, gente? A Fiat contrata através da CELP também. Como é que funciona? O RH da Fiat é terceirizado? Não, não integralmente. Mas a função de recrutamento, sim, é a CELP que realiza. Tá? Ou seja, ela busca profissionais, currículos no mercado, tria conforme as necessidades da Fiat, encaminha para a Fiat fazer a seleção. Entenderam? Beleza, bem explicado. Então é o seguinte, gente, a gente vê que até a área estratégica tem gente, né, que terceiriza, que transfere a outro. O que a gente precisa entender é o seguinte: olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui muito interessante, tá? É uma forma de pensar fora da caixa. Tem um conhecido meu que ele trabalhou na Fiat lá um bom tempo, sabe? Não vou citar nome aqui porque eu nem posso citar nomes. Mas ele estruturou, desenvolveu um sistema para monitoramento da linha de produção lá, tá? Ou seja, o produto que estava sendo produzido naquele momento, quantos produtos tinha em cima da linha, quantos entraram, quantos saíram, tá? Esse sistema, pessoal, posteriormente, ele era um trabalhador da empresa. O que aconteceu? Ele pediu demissão, montou uma outra empresa e passou a oferecer aquele serviço. Por quê? Só ele tinha aquele sistema, tá? Só ele tinha o domínio daquela tecnologia.
E aí, o que aconteceu? Ele prestava esse serviço para a Fiat. Logo depois, a Reply, uma empresa maior, veio e comprou, e aí ele virou diretor naquela área da Reply, que é uma empresa mundialmente conhecida. Não precisa falar, o cara está milionário, o cara está super rico agora. Então, essa é uma terceirização na área de TI? Então, vocês podem estar trabalhando com uma organização e vocês podem desenvolver ou visualizar algum serviço que vocês podem prestar, como MEI, ou como autônomos, ou como pessoa jurídica, e vocês devem ter uma renda maior. Por quê? A gente sabe, a empresa ela paga para o empregado, mas tem uma mais-valia ali, tem uma parcela de produção que é um excedente, igual o Karl Marx falava, né? Que não é pago ao trabalhador, e uma vez que a pessoa trabalha como pessoa jurídica, ele acaba recebendo. Porém, tem muita gente que não leva outros aspectos. Se você não está trabalhando, né, de um vínculo como CLT para alguém, está trabalhando como uma pessoa jurídica, você tem que recolher seu INSS se você quiser aposentar igual como se estivesse trabalhando como um trabalhador, tá? Caso contrário, você tem que arrumar outra forma para poder ter uma previdência aí na vida, aí, né, uma previdência privada, etc. e tal. Então, assim, tem alguns pontos aí que a população acaba perecendo porque ela também não assim, pensa, né? Pensa um pouco melhor, sabe? Começa a ganhar dinheiro e tá ganhando muito dinheiro, muito dinheiro, mas não vê que é uma coisa que no momento você pode estar ganhando bem e no outro momento você pode ganhar mal, tá? Bom, aí tem o outsourcing financeiro, até coloquei uma empresa aí de assessoria contábil, tá? Como exemplo. Por exemplo, o que eles fazem? Processo de atividades financeiras, pagamento, recebimento, controle, geração de relatórios, quanto que a empresa está gastando, quanto que a empresa está recebendo, quais são as operações fiscais, tem que pagar imposto, tem que, por exemplo, atividade de importação e de exportação, qual que é o Incoterm que vai ser utilizado, enfim, central de atendimento para poder atender clientes, sobre pagamentos não realizados, recebimentos não realizados, índices de inadimplência. Isso tudo, gente, são atividades que podem ser feitas por terceiros ou outras pessoas, mas são atividades estratégicas, você tem que saber quem que você vai atribuir essa atividade, que vai ser um parceiro seu, vai conhecer sobre todos os dados da sua empresa. Então, isso é muito sigiloso, assim, essas informações, e por isso, assim, tem que ser uma organização aí de renome. A Fiat, para vocês terem ideia, para ela sair fora disso aí, ela tem uma empresa dela, que é uma empresa do grupo, porém é terceira, que chama Fiat do Brasil, tá? Ou a Fiat Services. Então, para quem viu lá, tem uma Fiat lá no alto, lá, do ladinho lá da torre, lá, indo para Nova Lima, ali, perto do Biocor. Ali só fica a área contábil e financeira da Fiat, tá? Que é a Fiat do Brasil ou Fiat Services. Fiat Services. Perfeito? Estão me ouvindo aí? Então, um sinal de vida aí, viu? Tá de boa, professor. É porque essa internet minha aqui... Tá. Eu tenho também a terceirização de RH, né? Indicador de desempenho, treinamento e desenvolvimento, canal de atendimento interno, administração de pessoal. Isso tudo são atividades que a gente pode terceirizar também como RH, tá? Como Human Resources, recursos humanos. Agora imagina, pessoal, pensa bem, você acabou de montar uma empresa, tá bom? Vocês são da área de logística. Vou montar uma transportadora, parabéns. Eu vou montar, agora eu vou falar até para vocês aqui, eu vou montar então eu estou falando que eu vou montar não, tá? Vou colocando um exemplo. Em meio a tantos aplicativos de tecnologia, eu vou montar uma central de aluguel de bicicletas elétricas modificadas para quem quer trabalhar de iFood, quer trabalhar desses aplicativos aí, tá? Se você for montar isso, a primeira coisa que você vai procurar fazer é o seguinte: você contrataria uma pessoa só para fazer gestão de recursos humanos na sua empresa? Para contratar, para selecionar, para poder, enfim, fazer pagamento, folha de pagamento todo mês, mandar contra-cheque, essas coisas? Ou vocês contratariam uma empresa, geralmente até a contabilidade
As contabilidades passaram por uma transformação. Antes o contador trabalhava sozinho, agora o próprio contador tem pessoas lá que assessoram eles para poder emitir guias, etc. E tal. O que você ia preferir? Contratar uma pessoa só para fazer isso ou vocês terceirizar essa atividade? Terceirizar seria mais barato, né? Preferi terceirizar. Pois é, você acabou de montar, gente. A informação é muito estratégica? Não. Terceirizei. Fiz outsourcing, entendeu? Então, assim, o que isso te possibilita? Dá uma crise igual essa aí, você não tem que mandar ninguém embora, você não tem essa preocupação. Você paga, por exemplo, pelo número de funcionários que você tem, né? Então, assim, é um serviço que se presta e você paga aquele valor variável. Treinamento e desenvolvimento, treinar as pessoas, né? Desenvolver as pessoas, fazer uma gestão de conhecimento, né? E essa atividade é uma atividade aí um pouco mais complexa, principalmente quando se fala de desenvolvimento. Qual que é a diferença? O desenvolvimento prepara a pessoa para o cargo futuro. Vai ser um gerente, um diretor, alguém lá no futuro, aquele cargo da organização lá no futuro ser preenchido por alguém agora, tá? Que ainda vai ser preparado. O treinamento prepara a pessoa para o cargo atual, tá? Dota a pessoa de características para o cargo atual. Essas são as principais diferenças de treinamento e desenvolvimento. Então, sim, desenvolvimento geralmente é uma atividade mais estratégica, a empresa ela não atribui a um terceiro fazer isso. Mas o treinamento ele é muito comum de terceirizar, tá? Inclusive, tem muitas empresas de treinamento aí no mercado aí. Vocês veem aí, ó, vou montar uma empresa de treinamento de logística, treinamento de gestão de armazém. Vai ter muito aí, tá? Canal de atendimento interno dos colaboradores, tirar em dúvidas sobre contra-cheque, acerto, etc. e tal. Administração de pessoal em si, né? Inclusive demissão. Eu tenho outsourcing de compras também, né? Por exemplo, supply solutions, né? Soluções com fornecedores, consultorias em suprimento. Por exemplo, atividades relacionadas à área de compras. Eu vou fazer um sourcing, né? Ou seja, eu vou fazer uma triagem de possíveis fornecedores que pode me fornecer um determinado componente. Eu vou fazer cotação no mercado, saber quanto que está um determinado preço de matéria-prima, porque eu quero melhorar o produto da organização. Um leilão, né, capitaneando diferentes fornecedores que vão prestar o mesmo serviço. E o próprio pedido, né, pedido de compras, todo o processo de contrato com o fornecedor, homologação junto aos fornecedores, verificar se o fornecedor é capaz, se não é capaz de fornecer. Imagina, você acabou de montar uma empresa. Você precisa aí de fabricar álcool em gel, porque você comprometeu com o governo do estado que você vai produzir 100 mil litros de álcool em gel. Aí esse fornecedor não te consegue fornecer o álcool em si. Aí é um problema, né? Ou o fornecedor, ele atua na clandestinidade e te fornece aí o álcool que não é 70%, né? Ou melhor, o álcool que não tem um teor etílico aí suficiente para você produzir os 70%, ou o fornecedor tem condições insalubres lá dentro lá e de risco, e aí no meio do processo aí acontece uma explosão, você não consegue, né, cumprir o seu contrato com o Estado te multa e você fica na mão, aí a falência acontecendo. Então, assim, é muito importante aí até verificar, porque as empresas em geral não têm know-how para isso, não tem um know-how muito grande, principalmente empresas que estão crescendo. Por isso que existem essas soluções aí de outsourcing aí para serem realizadas, se a empresa, obviamente, for adequada. Eu tenho outsourcing de aplicação, por exemplo, serviço de gestão, suporte, manutenção de softwares, serviços dedicados, compartilhados, altamente qualificados, alguma coisa tecnológica de ruptura que eu não tenho como fazer internamente, domínio das melhores práticas das principais tecnologias. Então, assim, isso tudo aí é um elemento importante. Eu vou citar um exemplo. Eu estou com um aplicativo, pessoal, que a gente está com parceria lá no Sebrae, lá, para uma startup desenvolver um sistema de inteligência artificial em logística, tá? Isso é um exemplo de outsourcing de aplicação que a gente está fazendo lá dentro. Lá dentro da Fiat não tem inteligência para isso, não tem profissionais que têm esse conhecimento, e aí procura-se externalizar, transferir a outros, tá? E aí entra a área de TI, né, pesada, né, várias soluções de TI, várias empresas de TI surgiram. A gente viu a proliferação dos cursos de tecnologia da informação cada vez maior, né? Por exemplo, casas
inteligentes, né? Essa é uma tendência para o futuro. Poxa, eu vou fazer uma casa inteligente, eu vou ter soluções. Inclusive, assim, a gente vê alguns canais aí do YouTube do Faça Você Mesmo, né? A própria pessoa instalando elementos aí, câmeras de segurança, drones de segurança, enfim, tem várias possibilidades aí no mundo aí atual. Bom, quais são os tipos de terceirização, então, pessoal? Ela é geralmente adotada por grandes corporações, abre mão de uma execução para deixar o terceiro, devidamente especializado, faça um melhor trabalho, de modo que a produção final esteja com uma melhor qualidade do que se fosse feita pela empresa contratante. Hoje tem alguns profissionais aqui que a gente consegue ver, né? Serviços aí diversos aí. E aí a gente tem os tipos aqui, tá? Terceirização de limpeza, na portaria, a logística. Aí, gente, ó, a possibilidade aí que emerge aí dos profissionais da área de logística, né? Logística, pessoal, por mais que o mundo se desenvolva, você tem tecnologia cada vez maior, etc e tal, o serviço de entrega, de movimentação de armazenagem, ele continua existindo, porque haverá produtos da mesma forma. E lembrem-se, a logística trabalha com 3 pilares. Eu falei na primeira aula: transporte, estoque e o quê? Informação. Essas tecnologias de informação, que a gente chama TI, elas melhoram a eficiência na logística, tanto na armazenagem como no transporte, mas essas atividades continuam acontecendo. Enquanto não houver teletransporte, pessoal, vocês podem ficar tranquilos que tem emprego. Entenderam? Fiquei mais tranquilo. Entendeu? Porque é o seguinte, o dia que tiver teletransporte, beleza. Eu quero um biscoito. Beleza, teletransportou o biscoito da fábrica para cá. Mas enquanto tiver, entenderam? A gente só tem que estar atento aí nas ondas tecnológicas para a gente poder surfar elas, né? Jardinagem, né? É um serviço aí, né? O jardineiro. Hoje a gente tem processos automatizados na jardinagem também, que possibilita aí reduzir o jardineiro. Infelizmente está assim. Na logística também, né, no transporte, a gente tem os veículos autônomos, uma tendência do futuro. Então, quem atua na área de logística fica antenado nisso aí. Recepção, né, que é o call center. Agora tem robozinho também para poder atender. Você vai entrar aí num serviço de pós-venda aí, tem um robozinho lá que te auxilia lá. Envase e empacotamento. Também é uma atividade aí que geralmente é terceirizada pelas empresas. Então, ó, você vai produzir até pensando, né, pessoal? Olha, por que não fazer uma empresa simplesmente para poder prover melhores soluções de embalo para as empresas, né? Sei lá, embalo, vamos pensar assim, né? Uma empresa que tem tecnologia para fazer logística reversa, ele vai precisar, nessa logística reversa, de embalagens retornáveis. Ok? Só uma dúvida aqui. O que é invase? O que acontece? Quando a gente tem sabe a palavra vasilhame? Já ouviu falar vasilhames? Sim. Já? Vasilhames, pessoal, são um tipo de embalagem que você não descarta, tá? Tipo caixa de cerveja. Em vase, quando você coloca dentro, ou seja, você justamente embala com esse tipo de embalagem. Ou seja, você coloca o produto dentro de um vasilhame ou dentro de uma embalagem que ela vai ser retornável, tá? Empacotamento, o nome já fala, pacote, pode ser de diversos tipos, pode ser de como é que chama? Plástico, pode ser de papelão, pode ser de papel, é um pacote. Então, assim, envase e empacotamento em si são sinônimos, porém, a diferença entre um e outro está na estrutura de embalagem que se possui. Ok? Ok. Uma empresa nova.
trabalhar terceirizado é pior para o trabalhador, não? Aí você colocou um ponto assim, é ótima a sua pergunta. Por quê? Primeiro ponto, a terceirização, pessoal, quando você fala, né, que é um terceiro dentro de uma organização, primeiro aspecto que acontece, você ganha menos, possivelmente. Por quê? Se a organização mãe, ela transferiu aquela atividade para outra, ela transferiu porque a outra consegue fazer num custo menor. Então, geralmente, o salário para, né, obviamente, né, para você terceirizar uma atividade, você tem que o serviço tem que custar menos. Quando o serviço custa menos, a maior parte das empresas que são mais ineficientes, como elas conseguem fazer isso? Com salários menores para os seus empregados. Então, a terceirização, ela acaba criando uma onda em que, aí alguns autores que falam, tá? Você tem uma exploração maior do trabalhador com uma redução do salário dele. Então, uma onda de terceirização, ela provoca, sim, em alguns momentos, uma precarização do trabalho, tá? Então, assim, é uma atividade crítica? É. Só que, olha para você ver, vou te dar um exemplo, né? As principais montadoras, as empresas aí, tipo Vale, quando elas foram privatizadas, né? Montadora eu não digo, mas a Vale, por exemplo, algumas empresas estatais, quando foram privatizadas, não somente foi privatizar, transferiu o capital que era estatal para uma empresa, né, privada, teve algumas atividades que foram terceirizadas também. E aí teve o quê? Um achatamento dos salários. O trabalhador. Aí a pergunta que você respondendo, ela é ruim? Pode ser ruim, como pode não ser. Por exemplo, em setores que você tem um conhecimento nobre, valioso, raro, a terceirização pode provocar para o trabalhador o benefício de ganhar mais. Tá? Só que, por outro lado, ele vai ter que trabalhar mais também, porque ele vai funcionar como se fosse uma empresa, tá? Então, assim, você tem ganhos de um lado e perdas também do outro lado. Tá? Mas, em termos gerais, sim, a terceirização, ela tende a reduzir aí o salário do trabalhador. Pode ser por isso que gere esse sentimento aí que o trabalhador está ganhando menos. Por outro lado, se a gente for considerar os movimentos aí de MEI, etc e tal, o trabalhador tem uma outra oportunidade de ganhar mais. Só que, mais uma vez, se você é um empregado de uma empresa terceira, na situação de empregado, você sempre vai ter, na perspectiva marxista, uma exploração. Eles não vão te pagar o que você deveria receber. Entendeu? Não, entendi, mas por esse lado, Entendi. então, basicamente a terceirização, ela gera mais trabalho, mas o trabalho vai valer menos, é isso? Exatamente. Basicamente. Entendi. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Na hora que você pensa em terceirização, a primeira coisa que vem à cabeça é isso. Porém, mais uma vez, do outro lado, essa mesma empresa terceira, que ela presta serviço para por exemplo, vou colocar aí uma montadora, ela pode prestar serviço também para outras montadoras. Então, aquele trabalhador que antes era vinculado a uma empresa só, uma montadora só, agora pode prestar serviço para mais montadoras. E a possibilidade dele ascender profissionalmente também, mediante a isso, porque às vezes uma montadora X está em crise e as outras não estão, tá? Às vezes, aquela empresa terceira, ela pode crescer até acima e ganhar até mais do que uma empresa mãe. Quer um exemplo? A Bosch, tá? Com fornecedor. Então, assim, são atividades que foram terceirizadas às outras empresas e essas empresas passaram a ser às vezes viram até fornecedores, tá? Mas a principal elemento aqui é que você tocou no outro ponto, é o seguinte, um ambiente frágil de pesquisa para quem gosta dessa área aí
dar um TCC, dar um artigo muito interessante sobre terceirização na perspectiva do trabalhador. A maior parte dos livros, dos artigos que a gente conhece, fala da terceirização, mas na perspectiva do empregador. Os benefícios da terceirização para as organizações. Mas e para os trabalhadores? É ruim ou é bom? Essa é uma pergunta assim, de ouro sua. Ok? Ok, porque basicamente o trabalhador, dentro do ponto de vista que ele pode trabalhar para várias empresas, é uma coisa boa, mas se ele for terceirizado para trabalhar só para uma empresa X, provavelmente essa empresa que terceirizou ele vai pagar menos do que ele deveria receber. Perfeito. No nosso caso de logística, a gente tem como ser terceirizado e trabalhar para várias empresas? Como MEI ou você está falando como MEI você consegue, como trabalhador não? Ah, sim. Porque, Entendi. olha, imagina, por exemplo, você pode ter 2 contratos de trabalho desde que você seja professor, né? Ou melhor dizendo, tem a flexibilização das leis do trabalho, que até tenta promover isso. Mas, por exemplo, eu tenho carteira assinada em 2 locais, na FIT e no Pitágoras, tá? Então, assim, eu trabalho em 2 locais? Trabalho, são 2 empresas, mas eu sou limitado a essas 2 organizações. Se eu quiser trabalhar numa terceira, no caso, com carteira assinada, eu teria que sair aí da Fiat, no caso, substituir uma das 2, mesmo porque eu não posso exceder a jornada de trabalho prevista na lei, sabe? Então, assim, tem toda uma lei trabalhista que te impede isso como trabalhador, mas não como pessoa jurídica. Como pessoa física, você é limitado, mas como pessoa jurídica, não. Como pessoa jurídica, você pode dar consultoria para várias empresas. Você pode terceirizar e dar consultoria para várias empresas, é isso? Exatamente, ou seja, a resposta é, você pode desenvolver suas atividades para várias empresas? Sim, como PJ, tá? Com PF, não. E PF não é prato feito, não, é pessoa física. Ai. Você sabe se tem algum limite de contratos aí para MEI, professor? Limite de contrato? Não. Você tem uma limitação para ser MEI, que é baseado no Simples Nacional, né? A empresa, num determinado nível de faturamento, ela deixa de ser MEI. E num determinado número de funcionários também. Se você tiver mais de um colaborador, acho que a legislação ainda é assim, você tem que virar EPP, Empresa de Pequeno Porte. A empresa do meu pai, por exemplo, da minha família, ela nasceu como MEI e depois virou EPP, porque foi contratando mais empregada e precisou aí virar EPP. Entendi, beleza. Meu pai tem uma transportadora, a área dele é transporte também de carro. Entendeu? Então, assim, por exemplo, igual eu estou falando, serviço de contabilidade terceirizado, serviço financeiro não é terceirizado, porque é um elemento estratégico. Mas serviço de contabilidade terceirizado, serviço de RH terceirizado, entendeu? Jurídico terceirizado, não faz sentido. Você querer atuar numa estrutura de custo baixo sem terceirizar. Tá? Bom, contratos de natureza civil, tá? Quais são os contratos que eu tenho? Eu tenho prestação de serviços e parceria, tá? Quando eu presto serviço e eu desenvolvo por exemplo, uma empresa de construção civil vai fazer um recapeamento. Aí você vai fornecer alimentação para ela, tá? Então, é um serviço de parcerias. Tem a empreitada, né? Que é o mais comum aí, que você contrata os pedreiros aí para fazer uma empreitada para vocês. Um serviço aí de empreitada pode ser feito também na área de logística, tá? Você contratar um projeto aí, olha, eu entrego esse projeto pronto para vocês, por exemplo, uma multimodalidade, uma intermodalidade, vários modais de transporte, tá? A subempreitada, quando você terceiriza essa atividade, tá?
são trabalhos realizados com mão de obra física ou intelectual, tá? Esses contratos aí de natureza civil pode ser mão de obra braçal ou intelectual, vocês podem usar. E aí existem alguns contratos também de natureza mercantil, tá? O engineering, que são serviços de engenharia propriamente dita, tá? O franchising, que são as franquias que a gente conhece hoje, são contratos também de natureza mercantil. É uma forma de terceirizar as atividades, tá? Eu posso terceirizar serviço de engineering? Posso terceirizar através de serviço de franquia, que o dono está, de acordo com as minhas regras, com a minha taxa de franquia, ele vai executar a atividade? Posso. Contrato de fornecimento, concessões mercantis para poder utilizar, por exemplo, você usa o aeroporto de Confins, aí tem uma concessionária que vai administrar aquele aeroporto. Assistência técnica, né, é muito comum aí também. Inclusive assistência técnica de marca famosa aí, né? A gente vê aí Brastemp, Philips, tudo tem centros de assistência técnica terceirizados. Não são profissionais da Philips, são profissionais capacitados pela Philips, que vai executar esse serviço. E representação comercial autônoma. Gente, o que tem de gente que saiu do serviço e virou representante comercial não é brincadeira. O que o representante comercial faz? Ele tem, por exemplo, você é representante comercial, você representa 4, 5, 6 empresas de segmentos diferentes. Por exemplo, vou representar a Texid, a Dell, Delphi, a Magnesita, a Belgo, ou seja, estou representando 4 empresas diferentes. Todas as reuniões que o cliente fizer, você vai lá em nome da empresa, responder em nome da empresa para aqueles elementos, pegar a informação, centralizar a informação, ver se você tem algum problema ou não. Então, assim, surgiu, inclusive, essa profissão. Conheço várias pessoas, inclusive, lá, que era da FIT lá, que viraram representantes comerciais. Tá? Então, tem essa função também presente aí. Nesses casos, as partes não abrem mão da sua independência, todavia cooperam entre si para que o interesse em comum seja almejado. Então, pessoal, esses contratos que a gente viu aqui, de natureza mercantil, enfim, né, todos são independentes, mas a gente coopera, né, as empresas cooperam entre si, com base numa regra estabelecida entre elas, para desenvolver aí esse acordo, essa parceria. E aí a gente tem as características da terceirização, tá? Umas características básicas são percebidas. Tá? Terceirizar é buscar em empresas especializadas externas, então, as soluções para os problemas de natureza de gestão organizacional. A terceirização age sobre as denominadas funções de apoio à empresa, ou seja, sobre funções que não influenciam diretamente no negócio central daquela organização, igual a gente falou, né? Eu não vou terceirizar meu core business, algo que o concorrente pode pegar, uma informação que é sigilosa para a organização, não faz sentido, tá? Supervisão não implica o abandono completo de atividade de apoio pela empresa contratante, eu continuo supervisionar. É isso que eu queria enxergar. Então, por mais que você terceirize, você ainda tem que supervisionar se o terceiro está fazendo corretamente as atividades. Mesmo porque você é responsável por aquele terceiro. Quando você tem, por exemplo, uma atividade executando dentro da sua organização, uma outra pessoa que está fazendo aquele serviço, em termos de acidente de trabalho, em termos de qualidade de serviço, a empresa é corresponsável. Por isso que ela tem que supervisionar os terceiros, tá? Ela não pode deixar o terceiro solto achando que ela não é responsável, tá? Isso envolve qualidade, tá? Imagina, a empresa terceira, vou voltar para o álcool em gel, que é um assunto emergente. O álcool não tem um teor etílico necessário. Aí, o Ministério lá, né, Anvisa lá, ele vai olhar, vai fazer a análise do aquele álcool e vai ver que, poxa, o álcool não tá fora das especificações. Então, toda a imagem daquela organização vai para o brejo, tá?
As funções passadas, responsabilidade de outras empresas, não deixam de existir na empresa contratante. Elas somente deixam de estar sob sua execução e responsabilidade direta, deixando a empresa livre para tratar de melhores atividades essenciais ao seu desempenho competitivo. O que quer dizer isso, gente? A empresa, ela não deixa de ser responsabilizada por seus terceiros, pelos seus fornecedores, pela qualidade do seu produto, para assegurar a perpetuação do negócio. Então, a administração deles é crucial. A gente viu o caso Baker aí, né? Depois a gente acabou vendo que a Baker em si, ela parece que ela tem uma culpa, sim, que ela admitiu que existe essa produção incorreta aí do dietileno-glicol dentro da cerveja. Porém, o seu fornecedor, qualquer erro, qualquer falha, ela é responsável mesmo porque existe um controle amostral que é feito para garantir esse processo. Existem algumas razões para terceirizar, tá? Primeira delas, né, a gente vê com maior percentual. Reduzir custo, tá aí, ó. Aí a pergunta foi muito pertinente. Poxa, eu vou reduzir custo. Então vai significar o quê? Salários menores dos trabalhadores? Em geral, sim. Em geral, se terceiriza para conseguir um custo menor, eu vou pagar por um serviço menor do que ter esse trabalhador dentro da fábrica. Mas tem empresas que ganham, que o salário é difícil, né, gente? Mas dependendo da função, o terceiro ganha mais. Trazer inovações para o negócio, 4%, ou seja, eu vou terceirizar um serviço de tecnologia porque aquela empresa está no mercado há mais tempo, ela conhece mais, ela está mais antenada, ela fornece para outros concorrentes meus, então é possível que eu consiga inovação. Suprir aumento da demanda, 11%. Eu vou contratar um terceiro porque minha produção aumentou, eu preciso eu não tenho capacidade, não tenho pessoa suficiente, então eu vou terceirizar essa atividade, ou seja, eu vou contratar externos para fazer, ou eu vou, obviamente, comprar de um fornecedor aí. É o mesmo produto meu aí, tá? Mas eu vou pedir esse fornecedor para fazer. Aumentar a qualidade do serviço, 13%, ou seja, porque a empresa ela tem uma competência maior, tem mais anos no mercado, acaba aumentando a qualidade. Alimentação, por exemplo, você vai contratar uma empresa terceira para você comprar um almoço com um custo menor, com uma qualidade mais alta que se fosse para você fazer. E a maior parte das parcelas, pessoal, é focar as questões do negócio. Então é o seguinte, eu quero focar, eu não quero mexer com fazer comida, eu não quero pensar em limpeza, eu não quero pensar em a embalagem do chiclete, eu quero fazer o melhor chiclete. Então eu vou focar no meu business, meu negócio, meu processo-chave. Pessoal, então tá ok para vocês? Apesar da preocupação em trabalhar terceirizado um dia, tá ok. Tá, não preocupa não. Que no futuro, provavelmente, todos nós vamos ser MEI. Todos nós vamos ser terceiros no futuro. Bom, o corona vai afetar muita terceirização, não vai? Olha, eu acho que ele pode antecipar muito mesmo. Assim, a gente já está vendo aí essa tendência aí, né? Essa tendência acontecendo. E, assim, a gente viu aí, né, gente? O mercado em si não está legal. O mercado está muito desvalorizado. Então, o tempo dirá, mas a tendência é que essa crise que a gente está vivendo aí, que a gente principalmente viu todo mundo trabalhando aí de casa, quem puder trabalhou de casa, e principalmente as empresas para sustentar o salário dos seus empregados, elas sofrem muito por isso, vão comprometer o caixa. Pode ser que exista uma tendência, sim, para poder terceirizar. Afinal, se tiver uma nova crise e as pessoas tiverem que ficar em casa, a empresa consegue ficar mais tempo aí. E a flexibilização das leis dos trabalhos, vocês viram aí, o próprio governo falar, não, vamos suspender o salário dos trabalhadores durante 4 meses aí, vamos suspender. Então, assim, são iniciativas aí que a gente vê aí que podem, né, contribuir sim para a terceirização. Pessoal, na próxima aula nós vamos falar do planejamento e gerenciamento da terceirização, tá? Eu vou parar por
por aqui, essa parte de planejamento, são muitos slides, eu estou entrando num outro tema, tá vendo? Então, nos próximos slides. Eu vou postar esses slides lá para vocês, tá? Sobre terceirização. Eu queria abrir agora para perguntas. Vou parar de compartilhar aqui. Basicamente, professor, por exemplo, contratos aí que as empresas fazem com o MEI, basicamente é o salário, por exemplo, vamos supor, R$ 1.500, que seria o salário de uma pessoa contratada lá, CLT, e mais os encargos que a empresa passa. É dessa forma, que a empresa paga, é dessa forma aí que funciona os contratos? É muito particular, tá? Mas em termos gerais, sim, a empresa... porque é o seguinte, como que acontece? Imagina, eu vou te explicar como que acontece quando eu vou terceirizar alguma coisa, tá? Primeiro ponto, vou escolher qual tipo de atividade que eu vou terceirizar. Tá? Vamos colocar lá que a empresa ela tinha um departamento de contabilidade, agora ela quer terceirizar esse serviço. Como é que ela faz? Ela pega todo o volume de atividades que ela precisa, que é o produto final, porque a gente tem que imaginar que, ao invés dela fazer, ela vai contratar alguém que o faça. Então, ela vai especificar, olha, eu quero este serviço, eu quero que você me passe, né, o fechamento contábil dessa organização, você realize todos os lançamentos contábeis, pega todos os faturamentos, emita as notas, calcula o imposto a pagar, recolha essas guias e me passa para eu pagar. Então, é o seguinte, é calculado, estimado todo esse volume de atividades que vai ser feito. E aí, o que acontece? Primeiro, o departamento de compras, olha como é que é interessante. Compras vai fazer uma tomada de preços no mercado, selecionando possíveis fornecedores para prestar esse serviço, tá? Prestadores de serviço, para selecionar qual deles poderia prestar esse serviço com qualidade. Esses fornecedores são chamados numa mesa de negociação, em que apresenta-se o serviço que a empresa possui, pretende, e, por outro lado, o fornecedor mostra a proposta de preço deles. E assim é escolhido os fornecedores que a empresa preterir, tá? Mas, obviamente, para tomar essa decisão, o custo da terceirização, né, do serviço, ele leva em conta, além da qualidade, né, a gente precisa de um custo inferior aos salários, com os encargos sociais, com os custos fixos, inclusive, tá? Porque tem que levar em conta, por exemplo, energia elétrica, alimentação, transporte, tá? Além dos encargos sociais básicos daquela organização, inclusive potencial, né, futuro. É o seguinte, as empresas também pagam participação dos lucros, né? Ela tem encargos trabalhistas, jurídicos até. Às vezes os desvios de função são muito altos, vale mais a pena terceirizar. Então, assim, isso tudo é pesado na balança para na hora que ela vai tomar a decisão entre qual que é o meu custo hoje, total, fixo, mais variável, considerando encargos sociais, etc., e qual que é o custo de um terceiro me fazer, com ganho de qualidade. E aí ela acaba pesando isso, né, colocando isso na balança. Esse processo é chamado de trade-off, T-R-A-D-E-O-F-F, trade-off, e aí a empresa toma a decisão. Tá claro? Beleza, entendido. Então, assim, é um processo complexo, não é simples, né? E uma outra coisa, sempre a empresa tem que pensar o seguinte, poxa, eu estou perdendo diferencial competitivo? Se não, aí ela terceiriza. Mas se ela for perder diferencial competitivo, imagina um terceiro, ou melhor, um terceiro fornece uma informação estratégica daquela organização para um concorrente. Acabou. Acabou a vida dela. E no longo prazo, ela morreu. Sabe? Certinho? Mais alguma pergunta, pessoal? Por aqui tá tudo tranquilo. Eu tô tranquila, não tô com nenhuma dúvida, não. Tá bom. Então é o seguinte.
Eu vou continuar, pessoal, disponível aí, caso surja alguma pergunta aí, até 9h40, que a aula de hoje ela vai até 9h40, né? E aí, se vocês precisarem, vocês podem me chamar aqui, que aí a gente vai alinhando. Mas por hoje, assim, o conteúdo eu acho que é o suficiente. Na próxima aula a gente vê a outra parte dos slides, tá? Essa aula ela vai estar gravada aí, vocês podem acessá-la depois no próprio Teams da Microsoft. Eu vou postar esse link no Ava, tá? O link dessa aula gravada. E aí, se vocês precisarem de algo, vocês podem entrar em contato comigo. Perfeito? Não, beleza. Ô, Ito, Perfeito, professor. a nossa Só aula tá uma prevista para dúvida. voltar dia 14 mesmo? Bacana. Voltar no slide? Não, eu falei que a nossa aula presencial tá prevista para voltar dia 14 mesmo. Ah, tá. Bom, pessoal, assim, previsto tá, né? Mas se vocês acompanharem bem aí as recomendações do Ministério da Saúde, os tons que estão acontecendo aí no governo, a previsão é essa, mas pode mudar, tá? Pode mudar e as chances são altas também de mudar, né? Só vocês acompanharem direitinho aí. Se tudo der certo, se a pandemia aí ela reduzir e os governos autorizarem o retorno das escolas e das faculdades, porém, os noticiários eles falam que as faculdades, ou melhor dizendo, né, as escolas, não é recomendável voltar em abril, não, tá? Ou melhor dizendo, era recomendável voltar em maio. Porém, oficialmente, eu digo para vocês que sim, 14 de abril. Porém, está sujeito a mudança. Não, entendido. Outra questão também é se essa questão da aula, por exemplo, dessa aula online, vai ter presenças, vai dar falta? Como é que vai funcionar? Não dá falta, não. Todos vocês estão presentes, né? Mesmo porque é um momento muito difícil, né? Tem gente que não tem internet, nem o professor está com internet muito boa. Então, assim, tem que ver esse ponto também, tá? Então, todos vocês vão ter presenças aí, independente se participam ou não. O que eu peço é para vocês participarem, porque vai ter prova. Então, assim, né? É o momento da gente poder esclarecer, e mesmo que eu direciono também, né, o assunto que vai cair na prova. Essa aula de hoje, já que vocês amplamente participaram, vocês podem ter certeza que a prova vai ser mais relacionada a esse assunto, tá? Não, beleza, então. Fechou. Outra questão que eu queria te perguntar era relacionada aos pontos distribuídos. Alguém falou que você já distribuiu 1000 pontos, eu fiquei, desesperada, sem saber de onde. Pois é, eu distribuí 1000 pontos com base naquelas participação SUS mesmo no AVA, tá? Vocês têm que acessar o AVA semanalmente, ok? E aí eu vi quem acessou, quem não acessou, quem estava vendo lá os videozinhos e tal, e distribuiu ponto proporcional a isso. Tá? Então você pode dar uma olhadinha lá, que tem 1000 pontos já distribuídos, já até lancei, e aí com base nisso aí, tá? Ok, certinho. Vou dar uma olhada. Mas pode olhar lá seus pontos lá. Eu acho que ninguém tirou pontuação ruim, não. Tá todo mundo bem na fita. Eu tava mais ou menos, que eu não tava conseguindo conectar no AVA, então não sei como que eu tô, não. Mas tá bem, pode ter certeza que você tá bem. Então tá bom. Obrigada, viu? Nada. Ô, pessoal, e assim, foi legal a iniciativa do grupo, então se tiverem alguma coisa lá, vocês podem postar no grupo também, independente do horário de aula ou não, tá? E assim, a prova, e mais uma vez falando, fiquem tranquilos, né? Participando desses encontros nossos aqui, vendo os vídeos, as gravações, é muito tranquilo. Depois vocês sigam lá no canal, lá, o Learnizando. O Learnizando, eu posto os vídeos lá. Quem não consegue acessar o Teams, pode acessar lá que vai conseguir ver, tá? Fechou, valeu então. Boa noite aí, pessoal. Beleza, boa noite, gente. Obrigado, viu? Falou, tudo de bom. Boa noite. Um abraço, tchau.
Cuidado aí, lava a mão, lava a mão. Tudo nosso, tudo nosso. Valeu, professor.